Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 8 de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Então vamos envolver nossa Carla para fazer a nossa prece de gratidão e logo depois nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do estudo. Temos aqui o nosso irmão Augusto, que emprestará sua voz para o senhor Aniceto, e o nosso irmão Paulo Macedo, que emprestará sua voz para o senhor Alfredo. Vamos ao trabalho? Amado Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de iluminação, de estudo, de trabalho, de confraternização. Que possamos, através dessas vidas, desses ensinamentos, melhor nos colocarmos no mundo, diante dos desafios, diante das tarefas que nos apresentam, para que possamos chegar melhores do que ontem, do que pensávamos que vivíamos na escuridão, numa treva, e sabemos que o caminho é constante, passo a passo, rumo a esse entendimento, rumo a essa luz. Ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Em nosso último estudo, vimos a história de Alfredo, como ele gosta, o senhor do castelo, né? Tudo bem que é nas sombras, mas é um castelo. Faz o bem, né? Tem 500 funcionários, ok, tudo bem. Ele chama de servos. E nós vimos uma parte da história do Alfredo, claro que nós não temos, né? Que é só ciúme, ser envenenado pela calúnia, né? E pela ser intempestivo, não pensar e agir logo de uma vez. E ficamos aí nessa história e vamos continuar o papo no castelo do Alfredo. Vamos lá então. Informações e esclarecimentos. A volta de Ismália ao círculo da conversação, porque estava Alfredo, André Luiz, Vicente, o Aniceto estava presente na conversa, e agora chegou a Ismália. Impediu o prosseguimento do assunto. Então, nada, chegou a Ismália, não vamos mais tocar nesse assunto tão doloroso, né? Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: O que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Então, porque lembra que eles estão indo em direção à crosta, esse é o propósito, e o nosso querido Aniceto fez o convite para que fossem o quê? Andando, passo a passo, nada de levitar. Então, por isso essa parada aqui nesse ambiente que eles estão dentro desse castelo, é uma área extremamente sombria. Então aí o Aniceto disse, pois é, e fora do castelo é o quê? Sombrio, denso. Então aí é um pronto-socorro. É um pronto-socorro que eles foram acolhidos. E o Aniceto sabia que estava levando esse grupo até para dar um repouso, né? Terem ali um ambiente de repouso. E aí o Aniceto pergunta, podemos continuar, Alfredo? Você que tem mais experiência nessa área, você acha prudente nós continuarmos? Então, bem assim, dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: Não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres, continua cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Aramita, em que período nós estamos, minha amiga? 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial.
Vamos lembrar então um pouco a Segunda Guerra Mundial, e aí o Livro dos Espíritos nos fala, quando vai falar de interferência, que o mundo espiritual, ele influencia o mundo físico, né? Ele age sobre o mundo físico, mas o mundo físico também influencia sobre o mundo espiritual. Então a gente está vendo aqui um movimento em que está tendo uma Segunda Guerra Mundial e que isso está influenciando o mundo espiritual. Vamos lembrar um pouco a Segunda Guerra Mundial? Nós trouxemos aqui um material para a gente recordar o que foi a Segunda Guerra Mundial. Foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizada em duas alianças militares opostas. A primeira era os aliados e a segunda, o eixo. Vamos já descobrir quem fazia parte dos aliados e quem era ali o eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. 100 milhões. Qual a população do Amazonas hoje? 3 milhões e meio, mais ou menos, no Amazonas. Eu estou falando de 100 milhões de militares. Pensa, 50% dos brasileiros. 100 milhões de militares mobilizados em estado de guerra total. Os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica, tudo mobilizado em torno da guerra. Pensa a ciência em serviço da guerra, a indústria em serviço da guerra, o dinheiro a serviço da guerra. Industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares, marcado por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto, Hitler, e a única vez em que armas nucleares foram utilizadas em combate. Foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando entre 50 a mais de 70 milhões de mortes. 50 a 70 milhões de mortes. Então, pensa esse número de pessoas desencarnando no período de 4 anos. Pensa isso no mundo espiritual. Quando nós fomos visitar a Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, os historiadores espíritas que estão ali contando um pouco a história, o que eles dizem? Que nesse período, o Chico falava, nesse período o Emmanuel se afastou, porque ele teve que ajudar esse período aqui. Mobilizaram todos os espíritos. E outro ficou trabalhando com o Chico e via o Chico no horário do almoço, ali naquela Fazenda Modelo, que é um espaço muito bonito, né? Um terreno enorme, e olhavam para o Chico de longe, e o Chico ali abaixava e levantava, e andava um pouco e abaixava e levantava. E depois ele explicou que ali também estavam trazendo espíritos desencarnados para serem acolhidos, e ele também ajudava. Porque você para imaginar, é muita gente desencarnada, e essas pessoas tinham que ser recebidas. E quando a gente já estudou isso aqui, a condição do espírito em uma guerra, muitos são mortos, não se apercebe que morreram e continuam o quê? Lutando. Geralmente considera-se o ponto inicial da guerra como sendo a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, em 1º de setembro de 1939, e subsequentes declarações de guerra contra a Alemanha pela França e pela maioria dos países do Império Britânico. No início da guerra, em 1º de setembro de 1939, os aliados, lembram que eram 2 grupos, os aliados e o eixo. Os aliados consistiam na França, Polônia e no Reino Unido, bem como em seus estados dependentes, como a Índia Britânica. Em poucos dias se juntaram os domínios independentes da comunidade britânica,
a Austrália, Canadá, Nova Zelândia e África do Sul. Após o início da invasão alemã da Bélgica até a campanha dos Balcãs, Países Baixos, Bélgica, Grécia e Iugoslávia se juntaram aos aliados, depois de ter cooperado com a Alemanha nazista na invasão da Polônia, enquanto permanecia neutra no conflito do eixo contra os aliados. A União Soviética se juntou aos aliados em junho já de 1941, depois de ter sido invadida pela Alemanha. Os Estados Unidos forneceram material de guerra e dinheiro o tempo todo e se juntaram oficialmente em dezembro de 1941 após o ataque japonês Pearl Harbor. A China já havia estado em uma prolongada guerra com o Japão desde o incidente da ponte Marco Polo de 1937, mas se juntou oficialmente aos aliados em 1941. Então esse era o grupo dos aliados. O eixo foram um dos beligerantes da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Seus inimigos eram as forças aliadas. O eixo nasceu dos esforços diplomáticos da Alemanha, Itália e Japão para assegurar os seus próprios interesses expansionistas específicos em meados da década de 1930. Entende? Então, olha o clima que estava na Terra. Com aproximadamente 70 milhões de pessoas sendo mortas ao longo desses anos. E aí a gente consegue entender o desespero que está no mundo espiritual. Então, ou seja, está complicado na Terra? Muito complicado. A população do Amazonas é 4 milhões e 200, não é 3 milhões 3 milhões e meio. 4 milhões e 200 já. O nosso irmão Augusto aqui, dizendo que a tribo dos Barés hoje é 4 milhões e 200 mil. Então, para pensar, reflete. Aí vamos entender agora a fala do senhor Alfredo. O senhor Aniceto está querendo continuar. Eles estão vindo para a terra, para a crosta. E aí, devemos continuar? O que você acha? Podemos prosseguir ainda hoje? Não me sinto com o direito, diz Alfredo, de alterar-lhes o plano de serviço. Não vou aqui, Mas seria conveniente pernoitarem aqui. Por que pernoitar? Nossos aparelhos, eles têm um aparelho lá sensível, que capta, informam, assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Tia, que tempestade é essa? Quem construiu? Quem criou? A gente não estuda o magnetismo? Não existe o magnetismo humano? Quando a gente pensa, a gente não direciona o nosso magnetismo? Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Segunda Guerra Mundial. Sangrentas batalhas. Os que não se encontram nas linhas de fogo, aqueles que não estão lá lutando no campo, permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Essa tempestade magnética não é nem de quem está matando, é de quem está falando e pensando. Agora para pensar. Nós vamos viver agora um período de política. Olha como fica o magnetismo, a vibração do nosso planeta, com essa guerra de pensamentos e de palavras, um contra o outro, um de menosprezando, um guerreando. A gente tem uma pálida ideia na rede social, uma pálida ideia. Há quem fique de mal. E isso influencia. A gente sente isso dentro do centro espírita, quando tem que escolher presidente. Fica aquele grupo de fofoquinha, o grupo do presidente fulano, o grupo do presidente cicrano. E fica um clima pesadíssimo dentro da instituição espírita. Porque nós somos espírita, mas nós esquecemos que o meu pensamento, as minhas palavras interferem no fluido do ambiente. Então, que tenhamos uma atitude cristã nos pensamentos e nas palavras. Porque nós sabemos, nós espíritas sabemos,
que o que falamos, o que pensamos, contribui de forma positiva ou negativa. E ele fala aqui em tempestade magnética. Porque eles estão indo para onde? Para a crosta. Se vocês forem para a crosta, vai ter uma tempestade magnética. Então, eu não tenho nem noção o que isso poderia fazer, não com o Aniceto, mas com o André Luiz e é o Vicente? E com o Vicente. Que vão. Tu já pensou? Porque morrer não vão. Mas a gente sabe, às vezes uma palavra que a pessoa diz, a gente fica trancado no quarto chorando. Imagina uma tempestade magnética. Entende? Quem não luta, gente, olha, permanece nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas, ali de guerra, quem não está lá lutando, está no combate das ideias. Então ele me fala aqui de uma nova guerra, a guerra das ideias, comentando a situação. E era o assunto mundial, né? Imagina. Igual como a gente na pandemia, que era o assunto mundial, a Segunda Guerra era o assunto mundial. A BBC mandava para todos os locais, até em português. A BBC de Londres. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido número de homem e mulher. E quando os espíritos dizem reduzidos, Reduzidos mesmo. um número quase nada. De homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. Então, por isso que nesse período de Covid, o que o EOS fez? Durante 2 meses, Lígia, todos os dias a gente abria e fazia uma live de oração. Todos os dias. E era o povo em desespero, né? Era o povo em desespero, eu de cabelo molhado, a gente tinha acabado de tomar banho, sentava ali e fazer a live. No auge da pandemia, que Manaus até oxigênio faltou. E a gente, mas depois a gente apagava, né? Digo, vai apagar mesmo, o importante é a oração. E a gente tinha que fazer isso, por quê? Porque o povo estava enlouquecendo, o povo estava entrando em desespero. E a gente, não, vamos reunir um grupo pra gente fazer o quê, né, Murilo? Orar. Não foi, Claudinha? E o mais interessante, o mais divino, é as pessoas que estavam hospitalizadas depois passar uma mensagem pra gente, ou quem estava intercedendo entrar em contato com a gente e dizer: a pessoa que estava hospitalizada sentia a presença de vocês na hora do evangelho, na hora da oração. Não foi, Elígia? Quantas pessoas não deram esse retorno? Várias pessoas. Então, poxa, nós sabemos o poder da oração. Eu estou fazendo agora recente, acompanhando uma senhora fazendo evangelho no lar, que quando eu entrei a primeira vez na casa dela, que eu fui ao quarto dela, ela deitada em uma cama, sem poder abrir os olhos, se tremendo todo, e você olhava para a expressão dela. A expressão dela era de desespero. Quem estava me acompanhando fazendo o evangelho no lar, disse assim: meu Deus, ela está possuída. A pessoa ficou tão desesperada que disse, a espírita, ela está possuída. E eu olhei e vi que ela estava realmente sofrendo muito. E me aproximei, toquei nela, oramos, vibramos, emocionei de ver a situação da pessoa. E marcamos para a semana seguinte, terça-feira. Essa terça-feira, quando eu cheguei, ela estava sentada na sala me esperando. Você vê o poder da fé. E eu só lembrava de Paulo. Paulo de Tarso. Então a gente vê que Jesus só quer um coração fiel, com fé. Porque pessoas precisando tem muito, mas pessoas para o trabalho tem pouco. Pessoas para reclamar tem muito, pessoas para orar tem pouco. Pessoas para se desesperar tem muito, mas pessoas para orar um pelos outros tem pouco. Porque quando a gente fala em oração é assim: ora por mim, eu estou precisando. Mas a gente não diz, eu vou orar por quem está precisando. Né, Claudinha? Assim somos nós. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. Continua reduzido. É natural, portanto, que se intensifique ao longo da crosta. Quando fala em crosta, pensa na laranja,
Pensou na laranja? A casca da laranja é a crosta da terra, é onde nós estamos. Ali o gomo da laranja, ali aquela parte central, ali é lava, é o centro da terra. Então ele diz, é natural, portanto, que se intensifique ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados. É natural. Então como é que não fica aqui o nosso Brasil? Como que não ficou o nosso planeta? Só falando em morte, 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 morte. Você ligava a televisão, você ficava mais desesperado ainda. Promovendo desespero nas pessoas. E detalhe, o Covid passou? Passou, mas muita gente permanece surtada. Muita gente surtou, porque não aguentou a guerra que foi essa pressão do vírus Covid. Muitos morreram de medo, porque o medo cai a imunidade, aí fica pior ainda. Espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas. O que é tormenta? Tempestade. Destruidoras. Entendeu? O que é pensamento? Como é que está o lombo? O lombo está doído? Hoje a gente pegou muita lambada, né? Desde o livro dos Espíritos até os mensageiros. Aniceto escutava com atenção e nós também. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Você vê um parágrafo com tanto de lições. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Olha como fica o magnetismo, a vibração do nosso planeta, com essa guerra de pensamentos e de palavras, um contra o outro, um de menosprezando, um guerreando. A gente tem uma pálida ideia na rede social, uma pálida ideia. Há quem fique de mal, e isso influencia. A gente sente isso dentro do centro espírita, quando tem que escolher presidente. Fica aquele grupo de fofoquinha, o grupo do presidente fulano, o grupo do presidente cicrano. E fica um clima pesadíssimo dentro da instituição espírita. Porque nós somos espírita, mas nós esquecemos que o meu pensamento, as minhas palavras interferem no fluido do ambiente. Então, que tenhamos uma atitude cristã nos pensamentos e nas palavras. Porque nós sabemos, nós espíritas sabemos, que o que falamos, o que pensamos, contribui de forma positiva ou negativa. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos agradecer então a Jesus por mais esse momento de oração. Augusto, ora pra gente, Augusto. E assim, Mestre amigo Jesus, com todos esses ensinamentos, que possamos nós vigiarmos também os nossos pensamentos, as ideias, como também as palavras que colocamos, seja nas nossas conversas, seja através de algumas atitudes que temos durante o nosso dia a dia. Porque através desse estudo, Mestre, chegamos a entender o quão é poderosa a palavra e o pensamento, e o cuidado que devemos ter quando dirigimos pensamentos e palavras no nosso dia a dia. Obrigado, Mestre, por esses ensinamentos. Que possamos nós, orientados pelos nossos anjos guardiães, ter esse cuidado e, acima de tudo, termos o bom senso e a vontade de mudarmos os nossos pensamentos e atitudes. Que assim seja.